maioria das pessoas acha que é líder, mas não consegue sustentar nem o primeiro nível da liderança. E isso explica a carreira de muita gente. Hoje eu vou te mostrar quais são os 5 níveis de liderança propostos pelo livro Pipeline de Liderança 3.0 do autor indiano Ram Charan. Além da explicação por trás de cada um dos 5 níveis de liderança, vamos explicar também outro conceito importantíssimo trabalhado neste livro, que é o triângulo da liderança. Depois de assistir esse vídeo, tu vai saber onde tu tá na tua carreira, onde tu quer estar e principalmente o que tu precisa fazer para alcançar o próximo nível de liderança. Naturalmente, esse vídeo também vai desafiar algumas verdades consolidadas sobre a liderança. E talvez a principal delas seja de que a liderança é estilo, carisma e discurso. Claro que essas questões são importantes para a liderança, mas elas não são a liderança em si. A tua evolução nos 5 níveis de lideranças aqui proposto é, na verdade, uma sequência de transformações que ao longo de toda uma vida, de toda uma construção, vão mudando a maneira como você percebe o valor e principalmente como você gera valor para a sua equipe, para o seu chefe, para a sua empresa ou para qualquer outra organização. Mas vamos começar pelo começo? O que é liderança de verdade? Antes de começar a falar sobre os 5 níveis, a gente precisa falar sobre o conceito de liderança. E uma coisa que liderança não é um cargo. Liderança é sim responsabilidade, é sim impacto e é sim escala. Ao contrário do que muita gente acha, tu não vira líder quando tu recebe um título, ou quando tu recebe um cargo, ou quando tu recebe uma promoção, ou agora tu vai chefiar novas pessoas. Tu vira líder quando o teu trabalho deixa de depender das tuas próprias mãos. E é exatamente aqui que 90% dos líderes travam. Principalmente os líderes que alcançaram essa posição há pouco tempo. Eles continuam pensando como executores, mesmo quando já deveriam pensar como líderes. Toda vez que você vai fazer a passagem de um nível de liderança para o nível seguinte, você precisa se preocupar com 3 coisas. Em primeiro lugar, as tuas habilidades. E o que são habilidades? Habilidades são as coisas que você sabe fazer de fato com as suas próprias mãos. Podemos dividir as habilidades em 2 tipos, as hard skills e as soft skills. As hard skills podemos chamar de competências técnicas. São aquilo que você precisa de conhecimento técnico, todo aquele ferramental que você precisa aplicar para alcançar um determinado resultado por meio da execução de tarefas. É a tua habilidade de analisar uma planilha, é a tua habilidade de produzir um texto, é a tua habilidade de deixar pronta uma apresentação, é a capacidade de falar bem em público. Tudo isso são hard skills. E agora você passa também para soft skills, que são essas habilidades mais humanas e menos técnicas. É a capacidade de você se relacionar, é a capacidade de você aguentar a pressão, é a capacidade de você, mesmo irritado, entendendo, né, que para aquela harmonia do grupo não faz sentido você ter determinada postura. Tudo isso é capacidade de leitura de contexto. Então não é uma habilidade técnica, é uma habilidade humana. Então, muitos líderes, como é comum aqui no triângulo da liderança, quando estão na passagem de um nível de liderança para outro, eles precisam rever as suas habilidades. Muitas vezes porque quando eu estava num determinado patamar de liderança, determinadas habilidades eram exigidas de mim. Mas agora que eu estou no outro nível de responsabilidade de liderança, outras habilidades terão que ser construídas. E muitas das vezes os líderes que são colocados nessas novas posições ainda não desenvolveram essas habilidades e vão precisar, no exercício de suas funções e das suas pressões diárias, desenvolverem essas habilidades. Em outras palavras, o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Número 2, gestão do tempo. Em cada um dos níveis de liderança que você estiver, a maneira como você gere o seu tempo é diferente. Os compromissos que devem ocupar a sua agenda são diferentes. A maneira como você gasta não só o seu tempo, mas também a sua energia e a sua atenção também é totalmente diferente. Número 3, teus valores profissionais. E aqui a gente está falando do ponto mais sensível do triângulo de liderança. Porque se você comparar com as habilidades, você está falando, por exemplo, de algo extremamente objetivo. É uma coisa que a pessoa precisa fazer e que talvez ela ainda não saiba, mas ela pode desenvolver essa capacidade. Quando você fala de valores, de crenças profissionais, você está falando de algo muito subjetivo, muito intrínseco, muito íntimo àquela pessoa. Então pode parecer que para alguém que ainda não assumiu uma posição de liderança, que passar muito tempo executando é uma coisa positiva. Quando na verdade, se essa pessoa tem muitos subordinados na equipe dela, 5, 6 pessoas, ela deveria passar mais tempo acompanhando a sua própria equipe do que executando o próprio trabalho em si. Porque se ela fizer isso, ela vai tirar da equipe a capacidade de aprender a executar aquelas tarefas e, em contrapartida, vai se sobrecarregar
tendo menos tempo para fazer cada vez menos tarefas e também tendo menos tempo para fazer o acompanhamento da equipe em si. Esse é o triângulo da liderança. E se uma dessas variáveis não está muito bem ajustada quando você passar de um nível ao outro, provavelmente você vai fracassar como líder. Eu vou te explicar agora quais são os 5 níveis de liderança, vou te explicar também como funciona o triângulo de liderança, ou seja, as habilidades, a gestão do tempo e os valores profissionais de cada um desses níveis de liderança, e também vou te dar experiências minhas quando eu mesmo estava em cada um desses níveis de liderança e as dificuldades que eu encontrei quando eu mesmo tive que passar pela transição de cada uma delas. Nível de número 1, o líder de si mesmo. Esse nível trabalha um conceito muito importante, é o nível de autoliderança, ou seja, aquela pessoa que tem a capacidade de liderar a si mesmo. Eu lembro bem quando eu arrumei meu primeiro emprego formal. Eu era estagiário numa grande multinacional, estava trabalhando na área de logística e eu tinha como objetivo controlar os indicadores-chave de performance da equipe de distribuição. Era uma empresa que trabalhava no setor de bebidas. Eu tinha acabado de chegar, a gente tinha feito um período relativamente longo de integração, então eu pude conhecer muito sobre a cultura da empresa, sobre como a empresa funcionava estrategicamente e principalmente nas operações nas quais eu ia ficar alocado. Mas naturalmente eu não sabia quais eram as minhas tarefas no início do trabalho e se eu não conhecia essas tarefas, eu sabia muito menos executar essas tarefas. Então eu precisaria passar por um período inicial de aprendizado. Por falta de maturidade e por falta de contexto, eu não tinha capacidade sozinho de dizer quais eram as minhas prioridades para o dia, nem de estabelecer uma agenda. Eu precisava da ajuda da minha chefa, precisava da ajuda de colegas mais experientes para que eu pudesse ajudá-los a fazer o controle desses KPIs da nossa operação. E por que eu estou te contando essa história? Porque esse início da minha vida profissional é muito parecido com o início de todo mundo. A gente não tem a capacidade de estabelecer as nossas próprias prioridades, a gente não tem a capacidade de controlar prazos, a gente não tem a capacidade nem saber de onde direcionar a nossa energia. E isso é muito natural no começo, mas se você não consegue transcender essas primeiras dificuldades, você vai ficar sempre numa posição pequena, confortável e segura, sim, mas você não vai conseguir avançar. Então, ao passar do tempo, é importante que você vá entendendo sobre o contexto, vai entendendo sobre as relações entre as pessoas, vai entendendo da relação com a sua linha hierárquica ascendente, para que você possa ter mais contexto, para que você possa ter feedback sobre o seu desempenho e para que cada vez mais você não precise da mamãe pássaro mastigando a comidinha e botando na boca do bebê, do filhote, né? E o que é isso no mundo profissional? É você ter a necessidade para sempre de que alguém vá e mastigue o trabalho e diga para você o que precisa ser feito. Se você continuar sendo um eterno executor de tarefas e não um resolvedor de problemas, você nunca vai transcender esse primeiro nível, que é o nível da autoliderança, que é o nível do líder de si mesmo. Eu gosto até de dizer que quando a gente começa na carreira, nós estamos no nível 0, que é o líder em que eu não consigo liderar nem a mim mesmo. Então, o primeiro desafio é aprender a liderar a si mesmo, ter a própria agenda, ter os próprios métodos, ter os próprios prazos, né? Sempre negociando isso com as pessoas. Resumindo, se tu ainda precisa que alguém te cobre para fazer as coisas, quer dizer que tu ainda está no nível 1. E como é o triângulo de liderança do nível 1, as habilidades necessárias são produtividade, disciplina e auto-organização. Na gestão do tempo, o líder de si mesmo foca no curto prazo. E os valores a serem desenvolvidos é a autorresponsabilidade individual. É importante que nesse momento você deixe de infantilmente distribuir culpa e que você assuma responsabilidade. Aprenda o que precisa ser feito, vai enxertando atividades no seu escopo de trabalho para que então você possa cada vez mais ter mais responsabilidades e só assim você vai ter uma oportunidade de ir para o nível 2. Nível número 2, liderar outros. Sair de colaborador individual para quem lidera outras pessoas será com certeza o salto mais doloroso da tua carreira. Mas por quê, Raul? Por uma mudança fundamental na maneira como o teu trabalho é avaliado. Quando tu é um colaborador individual, o teu trabalho é medido por aquilo que tu faz com as tuas próprias mãos. E quando tu passa a liderar outras pessoas, o teu trabalho deixa de ser medido por isso e ele passa a ser medido pelo que as outras pessoas fazem a partir da tua liderança. Liderar não é mandar, liderar é desenvolver. Liderar é transformar alguém que dependia de ti e que agora se desenvolveu e não depende mais. Eu lembro claramente do dia que eu fui promovido e passei a ter a responsabilidade de liderar outras pessoas. Eu vinha trabalhando num projeto há muito tempo,
já eram quase 2 anos, eu tinha o objetivo de ser promovido, até que esse dia chegou. Tinha um colega, que era meu colega até então, e de repente passou a ser meu subordinado. Ele trabalhava naquele mesmo projeto há mais tempo do que eu, ele tinha muito mais idade do que eu, coisa de 20, 25 anos à frente, e de repente nós passamos de colegas a chefe e subordinado. Essa foi uma grande dificuldade que eu tive, porque em dados momentos eu me sentia culpado por ter, abre aspas, roubado o lugar que eu achava que era dele. Só com o tempo e com a maturidade eu entendi que ele não fez o que precisava. No vídeo anterior eu falo sobre esforço versus resultado. Era um cara que se esforçava, mas gerava pouco resultado. E eu passei a entender que não era só sobre esforço, e que era sobre resultado, por isso eu consegui aquela promoção. No começo eu liderava ele e outra pessoa que era mais jovem e da minha plena confiança. E eu tive muita dificuldade, por muitas vezes, de me impor, porque eu achava que as coisas poderiam ser tocadas de maneira mais democrática e eu ainda não tinha aquela energia de liderança que fazia com que as coisas acontecessem. Eu entendi que com o tempo existem as circunstâncias em que você precisa ouvir a equipe, mas que também existem aquelas circunstâncias em que talvez você precise bater com a mão na mesa e dizer: isso tem que acontecer desse jeito porque eu estou dizendo que tem que ser assim. Uma outra dificuldade enorme que eu tive era passar tempo com a equipe. Eu fui promovido porque eu era um grande executor. E naturalmente, quando eu sou promovido e passo a ter novas responsabilidades, existe uma tendência natural de que eu queira voltar para minha zona de conforto, de que eu queira voltar para aquilo que me fez ter sucesso, principalmente se eu acho no meu íntimo que eu estou fracassando como líder. E aí eu tendia a voltar para as minhas planilhas, para as minhas análises, para as apresentações maravilhosas e deixando então de exercer o meu papel de fato de líder, que era acompanhar a equipe, que é dar feedback, que é ter sessões de mentoria. E essas são muitas das dificuldades iniciais que um líder recém-iniciado vai encontrar na sua trajetória. E como funciona o triângulo de liderança para o nível 2, o líder de outros? Habilidades, ele tem que aprender a dar mentoria para a equipe, ele tem que aprender a dar feedbacks constantes para a equipe e tem que aprender a delegar. Gestão de tempo, dependendo do tamanho da equipe desse líder, ele vai ter que cada vez mais deixar de executar com as próprias mãos e vai ter cada vez mais que de acompanhar a execução e o desenvolvimento feito pelas pessoas da equipe. Claro que uma pessoa que tem só 2, 3 pessoas na equipe vai passar um bom tempo executando, mas quem tem uma equipe com 6, 7, 8 pessoas, logicamente, não pode passar a maior parte do tempo executando. Essa é uma grande dificuldade que os líderes em começo de carreira têm. E um valor muito difícil que os líderes iniciais nessa posição, nesse nível de liderança têm, é compreender que o resultado coletivo é muito maior que o resultado individual. Por conta de algo que eu já falei no começo. A tendência é que você foque naquilo que te deu sucesso, mas aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Você foi promovido por ser um excelente colaborador individual, mas agora você é líder. O resultado coletivo, o resultado produzido pela sua equipe é muito maior e muito mais importante pela que as suas colaborações individuais. Qual é o grande risco de quem está no nível 2? Centralizar tudo. E se tu vai centralizar tudo, tu vai emperrar o pipeline de liderança, tu não vai conseguir ir para o próximo nível, principalmente porque tu não tem um sucessor. Nível número 3, o líder de líderes. A maioria das empresas não conhece como funcionam no detalhe os conceitos do livro Pipeline de Liderança. Não conhece sobre os 5 níveis, não conhecem também sobre o triângulo de liderança. Portanto, elas não conseguem estruturar um pipeline de liderança, uma sequência onde os seus líderes possam ser muito bem formados, não só do ponto de vista técnico e operacional, mas do ponto de vista efetivamente de liderança, fazendo com que as pessoas que sejam promovidas do nível 1 para o nível 2 não sejam pessoas que tenham o perfil de liderança. E se você foi um líder que foi promovido do nível 1 para o nível 2, ou seja, deixou de ser líder de si para ser líder de outras pessoas, e você foi promovido para o nível seguinte por meio também de trabalho técnico, operacional e individual, é muito provável que os níveis que você vai formar de futuros líderes na empresa também sejam de líderes com perfil técnico e não sejam líderes com o perfil humano de liderança necessário para o desempenho das funções. Eu digo isso porque começa a surgir um líder com caráter mais estratégico quando a gente fala do nível 3. Ele é o líder de líderes. Se no nível 2 o líder de outras pessoas deve passar cada vez menos tempo executando com as próprias mãos e orientando a equipe para que eles desenvolvam o trabalho, dependendo, claro, do tamanho da equipe e do nível de senioridade da equipe, aqui no nível 3, o ideal é que esse líder não execute nada. Ele não forma mais executores, ele forma líderes que vão formar executores. E isso exige, no nível 3, de que esse líder desenvolva uma nova mentalidade. Ele precisa ver padrões, ele precisa analisar cenários, ele precisa construir uma cultura de desempenho e, principalmente, alinhar o propósito daquela equipe
com o propósito da empresa como um todo ou da organização como um todo. E aqui ele precisa ter o cuidado de entender que precisa haver um alinhamento entre o propósito da organização, o propósito daquela equipe, com os propósitos individuais de cada uma das pessoas que estão naquela equipe. Esse desalinhamento promove uma integração muito grande entre a equipe. Quando eu me tornei líder de líderes, foi um desafio muito grande, porque eu não estava mais na empresa onde eu tinha passado pela primeira promoção. Eu estava trabalhando agora numa outra empresa. Então agora eu chegava com uma pessoa mais jovem que ia liderar pessoas que estavam no nível de liderança abaixo. Eram pessoas que eram mais velhas que eu, eram pessoas que tinham muita experiência com a operação daquela empresa e para mim tudo era um ambiente muito novo, além, é claro, daquele novo nível de liderança. Aqui eu tive que tomar um cuidado muito grande para não ferir o orgulho daquelas pessoas que estavam ali alocadas naquela posição. Porque se por um lado esse líder não tem que dedicar muito tempo executando, esse líder tem que dedicar, por outro lado, muito tempo conversando e entendendo com a equipe. E eu entendi que isso era importante e passei, para tentar entender no chão de fábrica, no detalhe como as coisas aconteciam, a conversar diretamente com as equipes. E aqueles meus subordinados, que eram líderes entre eu e os técnicos, os operadores diretos, começaram a se sentir bastante enciumados, como se eu tivesse dando um bypass na hierarquia entre eles e os seus liderados imediatos. Eu demorei muito tempo para entender que aquela postura, que do meu ponto de vista era uma postura aberta, era uma postura democrática, era uma postura de conversar com as outras pessoas e dar ouvido para elas, que na minha perspectiva fazia total sentido, mas que da perspectiva deles era ele está reduzindo a nossa autoridade. E esse foi um tipo de problema muito comum que eu tive enquanto eu era gerente e tive que lidar com coordenadores e supervisores na empresa que eu trabalhava. E como funciona o triângulo de liderança para o nível 3? Habilidades. Esse líder tem que ter um pensamento sistêmico, esse líder tem que ter a capacidade de integrar o propósito da organização como um todo com o propósito dessa equipe, ele tem que ter a capacidade de desdobrar a estratégia da empresa em atividades táticas e operacionais para sua equipe e, principalmente, ele tem que desenvolver uma relação de confiança com essa equipe para que ele possa dar autonomia para ela. E como funciona a gestão de tempo? Esse cara não está mais pensando em dias ou em semanas, ele está pensando no resultado trimestral, ele está pensando no resultado semestral da empresa. Os seus compromissos não são ocupados por tarefas que precisam ser executadas e nem por sessões de feedback dadas única e exclusivamente para as equipes de chão de fábrica. Ele precisa dar, inclusive, esses feedbacks e essas mentorias para os seus líderes, que sim são os líderes formadores de grandes executores. E em relação aos valores, surge aqui também uma grande dificuldade. Esse profissional se transformou num líder de nível 3 porque ele conseguia controlar a sua equipe, as suas atividades, os seus cronogramas e os seus planos de ação. Mas aqui ele precisa desenvolver um novo valor, que é o valor na confiança. Ele precisa confiar primeiro nos líderes imediatos que são subordinados a ele, acreditar que essas pessoas têm capacidade de formar os seus executores e de gerirem seus planos de ação para que as metas e objetivos operacionais daquela equipe comunguem com a estratégia da empresa como um todo. E é aqui onde pode surgir uma dificuldade muito grande. Confiança é mais importante do que controle. É mais importante que você desenvolva uma relação de autoridade com essa equipe baseada na influência do que no poder. Se tu tá numa liderança nível 3, mas tu ainda resolve problemas que os teus líderes subordinados deveriam resolver, desculpa, acho que tu ainda não tá de verdade no nível 3. Nível número 4, liderar uma área ou função. Aqui, mesmo que o teu crachá não diga isso, tu já começa a liderar como um diretor. O teu papel agora é articular a estratégia para os desafios operacionais, gerir orçamento, desenhar indicadores, construir equipes e manter uma coerência e uma sustentabilidade daquela área que você domina, daquele setor que você comanda. Uma das grandes dificuldades quando você está na transição entre o nível 3 e o nível 4 é a quantidade de áreas diferentes pelas quais você responde. Enquanto você ainda estava no nível 3, você responde, por exemplo, por uma gerência comercial, por uma gerência jurídica, por uma gerência de operações, por uma gerência financeira. É bem provável que você dominasse todos os fundamentos técnicos daquele escopo de liderança que você exercia anteriormente. Quando você passa a ser diretor de uma empresa, por exemplo, você está exercendo o nível 4 de liderança, muito provavelmente você vai ter subordinados que conhecem áreas específicas muito melhores do que você. Por exemplo, eu quando virei diretor de uma grande empresa, aos 31 anos, tinha quase 400 funcionários ligados diretamente a mim, eu tive que lidar com uma complexidade que eu ainda não conhecia. Eu conhecia profundamente sobre gestão e sobre processo,
mas eu ainda não tinha um perfil operacional, ainda não tinha uma experiência de operações portuárias, que foi exatamente no setor econômico onde eu fui trabalhar. Eu não tinha experiência com manutenção de equipamentos, eu não tinha experiência com engenharia desses equipamentos, eu não tinha muita experiência com saúde e segurança do trabalho. O meu foco era processo, o meu foco era gestão, o meu foco era estratégia. E de repente eu tinha que liderar todas aquelas pessoas, sejam os líderes mais imediatamente associados a mim, sejam o chão de fábrica, eu tive que liderar essas pessoas mesmo sem todo aquele conhecimento técnico. E essa é uma das dificuldades muito grandes que os líderes de nível 4 enfrentam, principalmente quando eles estão iniciando o desenvolvimento das suas funções. Aqui também entra em cena uma grande competição, uma verdadeira guerra, muito comum no mundo corporativo. Se você quiser analisar quais são as prioridades de uma empresa, principalmente de uma empresa grande, você precisa analisar o seu processo de dotação orçamentária. Como essa empresa gasta o seu dinheiro? Quais são as prioridades, considerando as metas do planejamento estratégico? Como esses recursos são distribuídos por essas prioridades? Então, se você está no trabalho de diretoria, você vai precisar brigar por recurso para executar as mudanças e as melhorias que você precisa fazer na sua área. E isso, de fato, é muito difícil quando você vinha de uma liderança onde você estava preso num setor específico. Agora você precisa lidar com uma complexidade muito maior, inclusive competindo com outras pessoas que agora são seus colegas e que atuam em setores e em áreas diferentes da empresa. E como funciona o triângulo de liderança para o nível 4? Em termos de habilidades, ele é cada vez mais um maestro. Ele tem que fazer com que ele não seja uma peça fundamental para que a música aconteça. Ele tem que fazer com que ele não seja um músico, que ele seja cada vez mais um regente, que ele dê o ritmo, que ele dê o tom, que ele construa a maneira como as pessoas interagem entre si, como são os escopos de determinada função e fazer uma engenharia organizacional em torno de como essas pessoas têm que interagir entre elas. Esse é o trabalho de um grande líder de nível 4. E como funciona a gestão do tempo? Ele está pensando em semestres, ele está pensando em anos. O prazo de planejamento dele e de orquestração das suas ações é mais dilatado. E como valores? O líder de nível 4 tem eficiência muito maior que a urgência. Ele não está pensando em resolver os problemas de hoje ou em ter que apagar algum incêndio que aconteceu ontem. Ele está pensando mais no longo prazo. Ele não está pensando naquela operação específica. Ele está pensando em como melhorar a viabilidade financeira, técnica e operacional de toda aquela operação a longo prazo. O valor mais difícil para o líder de nível 4 é deixar de pensar como especialista. Ele vai ter que pensar cada vez mais como maestro. E o maestro não tem que saber necessariamente tocar melhor o terceiro violino de uma banda, né? Então, se tu ainda tem essa mentalidade de especialista, provavelmente tu tá preso entre o nível 3 e o nível 4. E por último, o nível 5, líder de negócios. Aqui tu tem que pensar como dono, mesmo que tu não seja o dono. Aqui tu tem que pensar em competitividade, tem que pensar em margem, tem que pensar em retorno sobre investimento, tem que pensar sobre inovação, tem que pensar sobre cultura. Esse é o nível de raciocínio do líder de nível 5, o líder de negócios. Qual é a grande diferença do líder de nível 4 para o líder de nível 5? O líder de nível 4, ele recebe uma missão do líder de nível 5 e ele precisa se responsabilizar ou precisa pensar sobre a viabilidade técnica e operacional de entregar aquilo que foi entregue. Quando você está no nível 5, você tem que se preocupar com outras coisas, principalmente com isso que o meu líder de nível 4 está preocupado em tentar me entregar. Eu posso tirar disso aqui um negócio lucrativo, eu posso tirar disso aqui um negócio rentável e, principalmente, esse negócio vai ser lucrativo e rentável nos próximos 3, 5, 10 anos. Essa é a mentalidade do líder de negócio. E é exatamente onde eu estou hoje na minha carreira profissional. Não como líder corporativo, eu exerci do nível 1 ao nível 4 essa carreira no mundo corporativo e fiz a transição de executivo para empreendedor e assim cheguei ao nível 5. Hoje no Hub Livre, que é a minha empresa, eu não estou preocupado só em bater as metas, eu estou preocupado em manter a cultura, eu estou preocupado em criar fontes de receita que sejam sólidas e viáveis para que eu possa pagar as pessoas que fazem parte desse grande sonho, desse grande empreendimento junto comigo e que a gente possa trilhar esse caminho ao longo de muitos anos. Então a minha visão ela é muito mais de futuro do que de presente. Eu tenho que estar muito mais com o olho no que tem que acontecer nos próximos meses e nos próximos anos do que de fato naquilo que está acontecendo hoje. Hoje eu preciso que as pessoas executem. E como funciona o triângulo de liderança para o nível 5? Habilidades. Tem que ter uma visão muito ampla, uma visão quase que futurista. Tem que ter uma tomada de decisão certeira
e com muito impacto. E qual é o tempo que o líder de nível 5 pensa? Ele pensa em anos. Ele não pensa em dias, nem em semanas, nem em semestres. Ele pensa em anos. E quais são os valores? Ele não está pensando naquele ano específico. Ele está pensando, podemos fazer com que a nossa empresa sobreviva na perenidade em longo prazo? Então, a sustentabilidade a longo prazo é um valor muito mais importante do que o curto prazo. E essa pode ser exatamente a dificuldade que um líder de negócio tem quando passa por essa transição. Ele está focado meramente no curto prazo, quando deveria se preocupar tanto quanto ou até mais com o futuro. Pouquíssimas pessoas chegam no nível de liderança de negócio, porque até o nível 4 é confortável, mas a partir do nível 5 acabou completamente o conforto. A pergunta que define a tua carreira. Agora responde com honestidade. Em que nível realmente tu tá? E qual nível tu dizia que tava, mas agora tu sabe que tu não sustenta? O mercado não te paga pelo nível que tu acredita ter. O mercado te paga pelo impacto que realmente tu gera. Nesse vídeo, eu te falei sobre o contexto da liderança, sobre o conceito da liderança e que porque, diferente daquilo que muita gente acha, ela não é apenas um perfil ou um dom. São, na verdade, um conjunto de habilidades, gestão de tempo e valores que podem ser desenvolvidos. E que a liderança não é uma coisa absoluta. Existem vários níveis de maturidade em relação ao pipeline de liderança. Esse conteúdo é um conteúdo mais longo e mais denso, mas se tu gostou dele, não esquece de curtir, de compartilhar para um amigo que quer aprender mais sobre liderança. E bota nos comentários para mim, pipeline, assim eu vou saber que tu gostaria que eu aprofundasse em cada um dos níveis de liderança, fazendo um vídeo específico para cada um deles.